de problemas de enfermidade. Ele disse que não dava para ele vir. Aí eu usei o meu cartucho lá de casa mesmo. Gostaria até de convidar para cá o meu primogênito, Sérgio Andrei, que vai ministrar a palavra hoje. E o tio dele, presbítero Ari, vai dar uma saudação e já vai orar pelo seu sobrinho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para cá, meu irmão. Para cá que eu vou só orar. Já falei muito aqui nessa igreja. Vamos ouvir agora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitar para dar um aviso, irmãos. Nós amanhã estaremos ali no Ana Júlia, né? Onde será realizada uma terceira cruzada, que é o AFADEC, que é o Grupo dos Apóstolos da Fé, está exercendo em Castanhal, né? E amanhã nós estaremos lá com todos os estrelas. Acho que vai até o 12, né? Muito estrela, né? Glória a Deus. E a estrela maior vai estar brilhando lá, que é a glória de Deus, a presença de Deus. Para isso nós temos orado, temos feito vigília para Deus salvar, e Deus tem salvado nessas cruzadas, irmãos, né? E a gente fica feliz. A última que a gente fez aqui no Imperador foi chuva, né? Na anterior que a gente fez no Imperial, nós oramos e a chuva cessou. Mas lá no Imperador, Deus não quis cessar a chuva, e foi debaixo de chuva mesmo, né? E foram lá 3 almas para o Senhor. Então a gente fica feliz que, ou com chuva ou sem chuva, Deus está agindo, Deus está operando, e a gente tem, né, tem sido um instrumento que Deus tem usado, os apóstolos da fé em Castanhal, nos 4 cantos dessa cidade, né? Inclusive os jovens também terão uma lá também, né? Lá por perto também amanhã, né? Isso, o nosso será no ginásio. E vamos ficar de pé, irmãos. Vamos pedir ao Senhor. Todos os eventos, irmãos, que a igreja enfrentou e viveu na terra, isso aqui dá uma doutrina, né? Ela venceu porque ela tinha uma base. O segredo da vitória da igreja estava na sua sustentação, como toda edificação, e não foi diferente com Deus, né? E é interessante que muitas investidas em todos os níveis, em todas as dimensões, foram vencidos. Se aperfeiçoarão em nós, trazendo salvação, trazendo uma vida abundante na presença de Deus e com Deus, e sendo alcançados por favores da parte do Senhor que nós não merecemos. Então, quando você entrar na igreja, creia nisso. Você está debaixo da graça. Você e a tua casa serão visitados por situações que Deus vai criar, que você nem merece, mas você será abençoado, porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para que você seja abençoado. Amém? Oh, glória. Então vamos orar nessa noite para que Deus continue falando. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graças nessa noite, Senhor, porque sem a tua presença nós nem viríamos para cá, Pai. Se não fosse para ouvir o Senhor falar, eu ficaria em casa, eu teria ido para outro lugar. Mas aqui estamos nessa noite, porque aqui é a tua casa, porque nós somos a tua casa. E nessa noite entra, faça morada, fala aos nossos ouvidos, nos dá a sensibilidade necessária e suficiente para entendermos, aceitarmos, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer do teu coração para os nossos corações nessa noite. Prepara a terra, prepara o ambiente, tira toda a fadiga, todo o cansaço, tudo que possa servir de impedimento nessa noite, Pai. Nós clamamos a Ti para que o Senhor arranque. Toma este jovem em Tuas mãos, Senhor, e segundo o propósito, segundo o projeto que o Senhor tem na vida dele, use ele neste lugar, Senhor, para que não seja a boca humana falando numa formação humana, meu Deus, se expressando, mas seja o Teu Espírito usando a instrumentalidade deste jovem de uma forma, meu Deus, poderosa nesse lugar.
É o que nós te pedimos nessa noite, por fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É um privilégio muito grande estar aqui, né? Somos de casa, mas poder estar aqui trazendo algo da parte de Deus é maravilhoso. Palavra essa que eu vou ministrar é a palavra que Deus me deu enquanto eu estava com a perna quebrada. Não podia andar, não podia sair de casa, não podia ir para canto nenhum. Bateu ansiedade, consegui ficar mais magro do que eu já era, mas Deus me deu uma palavra e eu vou trazer para a igreja nessa noite. Amém? Convido a amada igreja a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. E diz o seguinte, a palavra de Deus: mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhe apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? E não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. Somente até esse versículo. Amados, gostaria de começar a palavra falando sobre a palavra. Cremos e adoramos um Deus que é vivo, correto? Mas trazendo alguns pontos de reflexão a respeito dos versículos que lemos, vem falar a respeito de que elas estavam lá de madrugada, né? Vem falar também a respeito de que elas levaram especiarias. O versículo 1, JM, por favor. De madrugada, elas levaram especiarias. A gente consegue entender aqui, né, que certamente para elas levarem especiarias, em outras traduções, na NVI vem falar que elas levaram especiarias aromáticas. Certamente isso tinha um custo. Certamente que isso não era barato, não era de graça. E elas levaram de madrugada. Então, elas correram risco, porque elas estavam à procura de Jesus. Elas foram procurar Jesus. Elas foram atrás de Jesus. Só que, quando elas chegaram lá, ele já não estava. E isso deixou elas perplexas. Elas foram atrás dele, elas se desgastaram atrás dele, elas gastaram recursos atrás dele, mas ele não estava lá. O mais interessante é a resposta dos anjos a respeito disso. Porque elas ficaram perplexas como se não pudessem imaginar que isso fosse acontecer. Só que a resposta dele é que o próprio Jesus já tinha falado. O próprio Jesus já tinha falado a respeito disso. Ou seja, elas gastaram recursos desnecessariamente. Elas se desgastaram desnecessariamente. Elas correram risco desnecessariamente, pelo simples fato de não ouvir a Jesus. Eita glória! Pelo simples fato de não ouvir a palavra de Deus vivo. Porque sim, a palavra de Jesus, mesmo naquela época, é a palavra de Deus. Então, amados, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, primeiramente uma aplicação do que aconteceu naquele tempo, no tempo bíblico, e finalizando, trazendo a aplicação na prática para os dias atuais sobre a palavra de Deus a nosso respeito. Quantos conhecem Pedro? A história de Pedro começa em Mateus capítulo 4, versículo 18, onde o próprio Jesus chama ele e fala: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A palavra de Deus estava lançada sobre a vida de Pedro. Só que
não foi fácil para Pedro, não foi rápido. Entre essa palavra e Atos 2, onde a pregação dele realmente alcançou homens, realmente ele pescou homens, Pedro, ele corta a orelha do soldado, mostrando ali que ele ainda tinha um coração sanguíneo, que ele ainda era um homem que agia pelas suas emoções, e ele precisa que o próprio Jesus relembre ele de que não era isso que ele precisava fazer, que se Jesus quisesse, ele poderia ter acabado com tudo aquilo, mas era necessário passar por aquilo. Pedro já caminhava com Jesus, mas ainda não conhecia 100% da essência dele, não tinha conseguido se transformar naquilo que a palavra de Deus tinha a respeito dele. Pedro, esse Pedro que ia ser pescador de homens, que a palavra de Deus já tinha sido lançada sobre ele, é também chamado de Satanás, porque ao ser revelado que quem era Jesus, Jesus pergunta, né? Quem dizem que sou eu? E o Pedro fala, tu és verdadeiramente o Cristo. E aí Jesus fala, muito bem, não foi sangue nem carne que te revelou, mas o próprio Espírito. Perfeito. Logo na continuação, Pedro vai dar uma mancada falando, quando Jesus diz que ele vai e que ele seria morto, Pedro fala, de forma alguma. Mas Jesus veio aqui com esse propósito. Pedro, nesse momento, dá vazão a um espírito que é contrário ao plano de Jesus na terra. Se Jesus não morresse, o que seríamos de nós? Se Jesus não morresse, o que seria de todos os que já morreram em Cristo? Porque só Jesus podia pagar o preço dos nossos pecados. Jesus se despiu de toda a sua glória para vir para a terra com esse propósito, morrer por nós. E Pedro não queria que ele morresse, falou, não, se for desse jeito, de forma alguma tu vai. E Pedro é chamado de Satanás pelo próprio Jesus. Esse mesmo Pedro, depois de ter sido chamado pelo próprio Jesus de Satanás, depois de ter cortado a orelha do soldado, Pedro nega Jesus. Então, amados, nem sempre a jornada vai ser fácil. Nem sempre, depois de você ser chamado, depois de Deus te dar uma resposta, vai acontecer tudo maravilhosamente lindo na tua vida. Mas você precisa perseverar, porque a palavra de Deus, embora você não acredite com tanta certeza, embora as coisas aos seus olhos não tenham se materializado ainda, mas quando Deus revela uma palavra a seu respeito, já aconteceu. Mas finalmente se cumpre na vida de Pedro, quando Pedro decide amar Jesus. Quantos de nós já sabemos a respeito disso, onde o próprio Jesus pergunta para Pedro se ele ama, e Pedro diz que ama, isso se repete por 3 vezes, e ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. E aí a gente chega num tão emblemático, Atos 2, versículo 41, onde a Bíblia revela que na pregação de Pedro, aproximadamente 3.000 almas se renderam a Jesus e foram batizados. O que eu acho mais interessante sobre a palavra amar, que Jesus chama Pedro e fala, Pedro, tu me amas, é que o próprio Jesus, em João capítulo 14, versículo 21, ele vem estabelecer o que é o amor que ele quer. Não é simplesmente dizer que ama, mas ele fala, aqueles que me amam, são os que ouvem a minha palavra e as praticam. Esses que me amam serão amados por mim, serão amados pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Isso se cumpre na vida de Pedro. Pedro verdadeiramente ama Jesus. Mudando de personagem, vamos falar a respeito de Gideão. Gideão estava escondido com medo do povo opressor. Gideão estava escondido. O livro de Juízes, capítulo 6, vem trazer a história de Gideão. Mais precisamente no versículo 11, vem falar a respeito de que ele estava num lugarzinho muito do seu escondido, com medo dos midianitas. Só que o que eu acho muito interessante é que, embora Gideão, no versículo 15, tenha demonstrado ter complexo de inferioridade, dizendo que como que poderiam ser usado ele, se a família dele era mais pobre, ou seja, ele não tinha recursos financeiros. Se dentro da família dele, que já era mais pobre, ele era o menor. Então, como que isso poderia acontecer?
o que eu acho interessante é novamente a palavra de Deus, que diz que estaria com ele e que ele derrotaria os midianitas. Ele derrotaria todo um exército como se fosse uma só pessoa. Essa foi a palavra de Deus lançada sobre a vida de Gideão. Eu te convido a lembrar do que Deus fez na vida de Gideão. Se cumpriu exatamente aquilo que ele falou. A palavra de Deus, ela tem esse foco. Não é uma palavra que vai fazer volta, não é uma palavra de quem vai se arrepender depois, mas é uma palavra eficaz, que verdadeiramente vai acontecer sobre a minha e a sua vida. Quantos de nós conhecemos ou já lemos algum dos livros escritos por Paulo? Paulo também recebeu uma palavra de Deus, melhor dizendo, Ananias. Quando Deus fala para ele, vai porque este para mim é um vaso escolhido. Este foi quem eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis e a toda Israel. E o que acontece, irmãos? Nós temos aqui em mãos a Bíblia, onde tem simplesmente 13 livros escritos por Paulo. A forma como ministramos a Santa Ceia é a forma como ele estabelece em um dos seus livros. Então verdadeiramente se cumpre a palavra da forma que Deus falou que se cumpriria. Temos também o gadareno, não muito mencionado, mas eu sou apaixonado nessa mensagem, porque o gadareno nos ensina algo grandioso. O gadareno, todo mundo sabe que ele estava endemoniado, todo mundo sabe que era uma legião, todo mundo sabe que Jesus expulsa, eles entram nos porcos e caem ao mar, mas a coisa mais linda que acontece é que o gadareno foi envergonhado por uma cidade, que era Gadara. Mas quando tudo isso acontece na vida dele, ele chega com Jesus e fala, me permita ir contigo, eu quero ir contigo. E Jesus fala, não, vá para os teus, vá para a tua família e fala para eles o que eu fiz para contigo e que eu tive misericórdia de ti. A palavra diz que em uma cidade ele passava vergonha, mas depois disso 10 cidades, Decápolis, ouviu falar de Jesus por intermédio do homem de Gadara. Então, amados, o que eu acho interessante nisso daqui é que muitas das vezes a gente ouve falar a respeito de missões e a gente imagina que missões é só quem está lá longe, só missões transculturais, só missões na África, só missões em outros estados. Mas Deus chamou o homem de Gadara para ficar na família dele. Só que ele entendeu que ficar não é ficar sentado, mexendo no celular, assistindo Netflix. Ficar não é ficar simplesmente jogando videogame, assistindo jogo. Não. Embora eu fique na minha casa, existe algo que eu possa falar a respeito de Cristo para minha família. Eu posso falar a respeito do que o Cristo fez por intermédio de mim, o que Cristo fez na minha vida, o que Cristo transformou a minha história. Eu posso falar que Ele teve misericórdia de mim, irmãos, porque certamente eu nem você merecíamos sequer poder andar com a palavra dele para todo lugar, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Jesus sobre as nossas vidas, nós podemos até proclamar o evangelho que pode mudar histórias de pessoas, o evangelho que pode mudar gerações, o evangelho que pode mudar toda a nação, pela graça, somente pela graça. E agora trazendo uma aplicação mais prática para os dias de hoje, trazendo uma aplicação mais prática para a nossa vida, assim como no texto que foi mencionado, aquelas mulheres desperdiçaram recursos, aquelas mulheres correram risco, da mesma forma eu e você estamos correndo, cada vez que a gente não anda segundo a palavra de Deus. E o pior é que elas gastaram o recurso dela, mas a gente às vezes despreza e desperdiça o recurso do céu, que somos eu e cada um de nós. Não foi à toa que Deus te deu vida, não foi à toa que Deus te deu uma oportunidade de estar aqui, irmãos. Não foi à toa. Essa mensagem Deus me deu enquanto eu tinha sofrido um acidente e estava me recuperando. Durante o acidente aconteceu algo incrível, porque o carro fez uma curva, me bateu de costa
inacreditavelmente, eu não caí para frente, eu caí para o lado. Não existe explicação para isso. Se alguém me empurrar de costa, eu vou cair para frente. Mesma coisa acontece com você, com todo mundo. Mas eu caí para o lado, irmãos. A parte mais pesada do carro, que é a parte que tem um motor, passou por cima das minhas duas pernas. Teve uma mulher que presenciou o acidente. Ela chegou a gritar antes que o carro me batesse, mas o carro estava com o vidro fechado e não conseguiu parar. Ela veio e tentou ficar falando comigo, me mantendo acordado enquanto eu estava lá. Essa mulher testemunhou na célula da minha tia, falando que ela não conseguia olhar para as minhas pernas, porque pelo que ela viu, ela imaginava que ia estar tudo esbagaçado. O carro passou por cima das duas e ele parou. Se ele tentasse dar a ré, teria sido pior. Quem viu o raio-x viu que faltou muito pouco para ser uma fratura exposta. Se ele desse a ré, seria. Se ele desse a ré, eu nem sei o que talvez teria acontecido. Se ele continuasse passando, como ele estava dando um retorno, teria passado por cima de algumas coisas mais vitais. Talvez eu não pudesse andar, talvez eu nem estivesse aqui. E se eu tivesse caído para frente, então, talvez fosse bem pior. O que eu quero te dizer é que talvez o inferno tivesse colocado um ponto final na minha vida naquele dia. Mas Deus falou que não. Deus me permitiu estar aqui, irmãos. Essa mensagem que eu trouxe hoje é fruto do que Ele me deu enquanto eu estava me recuperando desse acidente que eu estou trazendo testemunho para vocês. Saímos de Castanhal, mais precisamente da UPA, com o diagnóstico que íamos precisar ser operado. E eu com medo, né? Isso é um pouco padrão de todo homem, ter medo de hospital e de operação, essas coisas assim. E aí recebi a ligação de outro cara muito corajoso, o tio Ari, que falou, me dando coragem, né? Me dando palavra de ânimo, falou assim: olha, não deixa eles te operar não. E aí a gente saiu com essa palavra, né? Não tem muito o que acontecer, vai ter que ser operado, ok. Só que Deus é fiel, irmãos. Saímos daqui com essa palavra, mas quando nós chegamos lá, fomos atendidos por uma médica especialista, e a palavra dela foi: não vai precisar de cirurgia, a tua recuperação vai se dar simplesmente pelo repouso. A gente vai colocar um gesso, tu não vai andar durante um tempo, não vai ficar se movimentando durante um tempo, vai ficar quietinho e vai se recuperar. E nesse ficar quietinho, irmãos, eu fiquei ansioso, acostumado a uma correria, e tive que ficar parado. Por dias e dias eu orava para Deus falando que eu estava inútil, porque eu não podia fazer nada. Parado, fazer o quê, né? Mas Deus manifesta a graça dele, me dando essa mensagem, para mostrar que eu não sou inútil. Você não é inútil, mas que você, quando decidir caminhar segundo o que Deus te chamou para fazer, você vai ser uma arma potente nas mãos do Deus que pode tudo. Queria que nesse momento vocês começassem a pensar sobre cada palavra que Deus já falou para cada um de vocês, por intermédio de profetas, resposta de oração, palavra sobre a tua família, palavra sobre o teu ministério, tudo que Deus já falou que vai cumprir na tua vida. Porque, amados, se Ele falou, no céu já é uma realidade. A gente só precisa entender que ter fé é pegar a realidade do céu e confrontar ela na terra. Porque embora os nossos olhos não enxerguem, a palavra já foi lançada. A palavra que criou tudo que nós vemos já foi lançada. Então certamente vai acontecer. E se porventura você não está conseguindo se lembrar de tudo a respeito que Deus falou para você em específico, eu queria te trazer algumas verdades bíblicas para que você entendesse o quão potente você é na mão do Senhor. A palavra de Deus diz, Marcos capítulo 16, versículo 17: os sinais seguirão os que creem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, se pegarem serpente, não lhes fará dano algum. Impor as mãos sobre os enfermos e serão curados. O quanto nós temos buscado por isso? Seja sincero, não precisa responder para mim.
Responda para Deus. Você tem buscado cada uma disso? Cada uma dessas coisas que Deus falou? A gente precisa buscar mais, irmãos. Quantos de nós se contentam em ter 1 ou 2 na igreja que cura enfermo, que expulsa demônio? Mas a palavra foi para mim também. E por que eu não faço isso? Porque muitas das vezes eu estou igual a essa mulher, que Deus falou, Jesus falou, mas eu não dei ouvido. E eu preciso ser confrontado a respeito do que eu não dei ouvido, porque já foi falado aqui nessa noite. Esse culto pode não acabar. Jesus pode voltar e a gente terminar esse culto lá no céu. Só que se Ele não voltar hoje, o que eu e você vamos fazer amanhã? João capítulo 14, versículo 12. Jesus diz o seguinte: quem crê em mim fará as mesmas coisas que eu fiz, e até mesmo obras maiores. O que a gente tem feito, irmãos? A gente tem feito pelo menos o que Jesus fez, porque Ele disse. Certamente Ele não é um mentiroso. Ele disse que a gente poderia até fazer coisas maiores, porque Ele já estava indo para o Pai. Jesus teve pouco tempo de ministério. Eu já tenho mais tempo de convertido do que Jesus teve de ministério. E o que eu fiz para Jesus? Amados, não é a palavra que eu queria trazer. É uma palavra que machuca, eu sei, mas é uma palavra que edifica. Estava conversando com o JM, ele estava perguntando a respeito do que eu ia falar de fundamentação bíblica. Eu falei, tudo que está aqui tem um versículo do lado, porque eu não posso falar sobre mim ou falar sobre o que eu acho. Eu preciso falar sobre as verdades eternas, porque o que eu acho amanhã eu posso deixar de achar, mas o que está escrito não passará. Para finalizar, irmãos, queria deixar uma palavra de encorajamento. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porta não é instrumento de ataque, irmãos. A porta é um instrumento de defesa. A gente coloca a porta na nossa casa para defender o que está lá dentro. Se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, é porque existe uma igreja que está batendo, uma igreja que está agredindo as portas do inferno com o objetivo de resgatar almas. Jesus deixou uma igreja com o objetivo de saquear o inferno, irmãos. Jesus está voltando. A gente não pode mais se conformar em ficar sentado. A gente não pode mais se conformar com as 4 paredes. A gente precisa entender que, amém, ofertar por missões, e o missionário está fazendo lá, mas você tem um trabalho, você tem uma família, você tem uma escola, uma faculdade. Deus colocou você lá. Certamente que na escola do JM, o tio Ari não tem acesso aos amigos dele, mas ele tem. Assim como o JM não tem acesso ao pessoal da feira, que ele tem. Assim como eles dois não têm acesso aos clientes que eu tenho. Mas eu tenho falado de Jesus? Ou para mim tudo mais importa, menos Jesus? O problema, irmãos, é que a gente tem vergonha. Vergonha de falar de Jesus. Vergonha do que vão achar da gente. E a gente precisa entender que a gente não está mais vivo. A palavra diz que a gente morreu com Ele. Se a gente não está mais vivo, isso pouco importa. A gente precisa se deixar gastar pelo Evangelho. E quando a gente aprender a fazer isso, a gente vai caminhar segundo o que Deus escolheu para que a gente fizesse. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Quantos querem agradecer o pregador? Repita comigo. Pregador.
Onde você colocar a planta dos seus pés, que você leve luz e ganhe almas para Jesus, e que Deus lhe abençoe grandemente. Gostaria de agradecer a Deus por mais um culto dos Apóstolos da Fé. Agradecer ao departamento dos Apóstolos da Fé, os ensaios, ao nosso pastor, que aprova o nosso projeto pregador, ao nosso departamento, que com muita luta, gostaria até de aproveitar a oportunidade e dizer que terça-feira tem ensaio, para cantar bonito, igual eles cantaram aqui na frente, tem que ensaiar. Então a gente precisa ensaiar mais. Ensaiar mais, ensaiar mais. Tipo aqueles atletas que vão para as Olimpíadas, que passam o dia todinho treinando. Mas terça-feira é pouquinho, é só de 7h30 até 8h30, 9 horas. Amém? Então, o presbítero Ari pode fazer uma oração para concluir, e em seguida a gente passa para o pastor. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. A gente não pode nem fazer muito barulho, senão... Ainda bem que eu trouxe aqui um spray ali do irmão Roberto, né? Glória a Deus. Mas vamos orar a Deus, para Deus tirar do nosso coração tudo aquilo que é empecilho, que é atrapalho. Aleluia. Tudo aquilo que é embaraço, que Deus venha arrancar da nossa mente, do nosso coração. Que a nossa vida seja atingida dentro do melhor entendimento pela graça de Deus, e que essa graça ela tome conta do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas decisões. Que a partir dessa noite, essa palavra que é simples, mas é poderosa para transformar, irmãos, realmente venha nos transformar nessa noite. Aleluia. Glorioso Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor permitiu chegar até nós. Muito obrigado por ter nos trazido em paz e em segurança à tua casa. Muito obrigado por ter falado conosco dentro da instrumentalidade, da simplicidade desse jovem, mas trouxe uma palavra poderosa para os nossos corações. Que esse poder, meu Deus, que ele é o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele trabalha, meu Deus, dentro daquilo que nós somos limitados, naquilo que nós somos falhos, Senhor, naquilo que nós temos negligenciado, Pai. Nessa noite que essa palavra ela não volte vazia, mas que ela venha operar, meu Deus, aquilo que o Senhor quer, aquilo que é o desejo do teu coração, porque teu é o querer e teu é o efetuar. Que nessa noite, meu Deus, esse projeto que está sendo plantado, que está sendo erguido, meu Deus, dentro de cada coração, venha receber, meu Deus, Senhor, aquilo que é necessário, aquilo que é suficiente, aquela ousadia que é indispensável, Senhor, para efetuar esse projeto, para que esse projeto venha a ser, meu Deus, um instrumento de glorificação do Senhor nesta terra, seja curando, seja salvando, seja libertando, seja contribuindo, seja se doando, Pai, seja orando, meu Deus, com fervor, mas que tudo, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu nome. A partir dessa noite, tudo que somos, tudo que nós temos, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus.